Bolsonaro condenado. E agora? Nessa análise de hoje, o meu objetivo é um só. É responder a todas as dúvidas de vocês sobre o que acontece agora, depois que o Bolsonaro foi condenado injustamente. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês as 3 saídas possíveis: a jurídica, a política e a internacional. Qual dessas saídas que tem mais chance? Se é que uma tem, alguma tem chance real? Mas antes disso, eu quero registrar que hoje é um dia sombrio, de uma semana sombria. Porque além da condenação injusta de Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão ontem, nós tivemos o assassinato horrível, cruel, brutal de Charlie Kirk, um jovem cristão com 31 anos que viajava às universidades pelos Estados Unidos para debater com alunos, sempre de forma respeitosa. Charlie Kirk foi aquilo que nós, cristãos, vemos que é a nossa missão sobre a Terra. Ele foi sal da Terra, ele foi luz do mundo. Ele mostrou para os jovens nas universidades o caminho, a verdade. Ele enfrentou a esquerda, os progressistas, naquilo que são os temas políticos mais espinhosos, como ideologia de gênero, racismo, sacralidade da vida. Charlie Kirk se tornou uma grande influência entre os jovens, ele arrastava multidões e o assassinato brutal dele me deixou completamente transtornado nesses últimos 2 dias. Porque ele não foi silenciado por ideias, pelo debate, por um pensamento melhor do que o dele, não, ele foi silenciado por uma bala. Foi como se um pedacinho de mim morresse junto com ele. E olhando para o Brasil, Bolsonaro ir preso injustamente é como se um pedaço de mim fosse preso junto com o Bolsonaro. Porque nós todos temos os mesmos direitos que Bolsonaro tem e estão sendo violados. Que momento sombrio para a democracia no mundo todo, em que pessoas estão sendo presas e mortas por falarem, por expressarem as suas opiniões. Mas vamos avançar aqui para falar, para tratar das 3 saídas para o Bolsonaro e vamos começar com a jurídica, com essa manchete aqui que saiu no Globo. Bolsonaro pode recorrer depois da condenação? Entenda as possibilidades da defesa no processo. A saída jurídica, gente, incrivelmente, é a considerada mais fraca e mais improvável de todas, justamente porque ela depende do próprio STF, que quer condenar Bolsonaro a todo custo. E não tem para onde o Bolsonaro correr ali dentro, a não ser correr da turma dos 5 ministros em que foi julgado, em que ele foi ali condenado, para o plenário, que tem 11 ministros. E aqui Bolsonaro tem basicamente uma única chance de levar esse caso para o plenário, que são os chamados embargos infringentes. Dá uma olhadinha aqui. O objetivo é permitir um novo julgamento por um órgão colegiado maior. Assim, uma das consequências possíveis seria a transferência do julgamento da primeira turma, formada por 5 ministros, para o plenário, onde 11 integrantes do STF reavaliam parte da decisão. Há, porém, limitações para que a defesa possa apresentar esse tipo de recurso. Pela jurisprudência da Corte, só há a possibilidade de apresentar embargo infringente relacionado a uma condenação nas turmas quando pelo menos 2 ministros votam pela absolvição do réu. E apenas Luiz Fux votou para absolver, para livrar Bolsonaro. Rigorosamente, gente, o regimento interno do STF não fala isso aí que a matéria está falando. O regimento interno do STF prevê que os embargos infringentes, quando se trata de decisão do plenário, eles só podem ser usados quando houver divergência de pelo menos 4 ministros, 4 votos diferentes, ou seja, 4 de 11. Mas o regimento está falando do plenário. Não existe um número mínimo quando divergência acontece na turma, quando o julgamento acontece por parte de 5 ministros. De modo que, pelo regimento, uma divergência já deveria bastar para você poder opor os embargos infringentes. Mas o STF recentemente decidiu que é preciso de pelo menos 2 votos divergentes para você rejulgar o caso a partir da turma, para você opor embargos infringentes a partir da turma. Isso aconteceu em casos como o do Fernando Collor, recentemente condenado pelo STF, e da Débora do Batom, que também teve os seus embargos infringentes rejeitados. Contudo, gente, tem que valer o regimento interno, e eu dou 2 argumentos adicionais para caberem sim embargos infringentes. Primeiro, que essa regra de que são necessárias 4 divergências no plenário é porque quem vai rediscutir o próprio caso, no caso do plenário ter decidido, é o próprio plenário, são os mesmos ministros. E aí é evidente que eles tendem a manter os seus mesmos votos originais. Então só faz sentido você rejulgar o caso no mesmo plenário se houver alguma chance mínima de mudar o resultado. E para isso acontecer, para ter essa chance mínima, é razoável exigir um mínimo de 4 votos contrários.
Mas isso não acontece quando se trata da turma, porque a turma tem 5 ministros, e aí no caso de embargos infringentes, vai ser rejulgado por um plenário que tem 11, ou seja, tem 6 ministros que não participaram do julgamento original. E se os 6 votarem em sentido oposto, isso muda completamente o resultado. Em segundo lugar, além disso, há um direito fundamental ao duplo grau de jurisdição. O que é isso, Deltan? Cada réu tem o direito de ter o caso revisado ou rejulgado por uma instância superior. Isso está previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, que vale como lei no Brasil. Olha aí, direito de recorrer da sentença para um juiz ou tribunal superior. E aí, vão negar o direito fundamental do Bolsonaro mais uma vez? Agora, no caso do Bolsonaro, gente, tem uma chance sim de eles darem para o Bolsonaro os embargos infringentes, mesmo contra as decisões recentes aí do Supremo. Por quê? Porque negar esse direito vai aumentar a perseguição de injustiça, de perseguição política, de violação de direitos de defesa e de autoritarismo, aumentando a pressão contra o STF. Inclusive, vai aumentar a chance de reversão da decisão do STF lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, eu não duvido nada que o STF rediscuta mais uma vez a sua própria jurisprudência para levar o caso do Bolsonaro sim para o plenário. Nem que seja para derrotar ele lá, porque, como a gente sabe, até o plenário já tem maioria para condenar o Bolsonaro e os outros réus. Mas bora agora para a segunda saída do Bolsonaro à política, via anistia e via indulto individual, que é chamado de graça. A anistia ela nunca esteve tão perto, gente, com o Centrão embarcando de vez agora na proposta, apesar de que esse embarque acontece não pela convicção, não pela mente e coração, mas pelo bolso e por estar o próprio, por eles terem o seu na reta, né? Vejam só, gente, o Centrão, o que ele quer com essa história? Ele quer dar o troco no STF por o STF interferir nas emendas parlamentares, ou seja, no bolso do Centrão, e por o STF estar fazendo investigações criminais que estão mirando justamente lideranças do Centrão e os seus familiares. Só que ontem, na dosimetria da pena, Alexandre de Moraes afirmou, de novo, que a anistia a crimes dada pelo Congresso seria inconstitucional, deixando claro aí que o STF vai derrubar a anistia se o Congresso aprovar. Mas e aí, o que vai acontecer? Aí só resta ao Congresso uma coisa, ir para a guerra com o STF e abrir um pedido de impeachment constitucional de ministros, ou então mudar regras para restringir os poderes dos ministros, e aí a caixa de ferramentas do Congresso é infinita. Agora a questão é, o Congresso vai ter coragem de fazer isso para sustentar a anistia, de enfrentar o Supremo, depois de ter baixado a cabeça tantas vezes? Vamos ver, né? Além disso, existe uma segunda saída política, que é a aprovação de um indulto, que a gente chama de indulto individual, um outro nome para isso é graça, especificamente dados para esses réus por um novo presidente de direita eleito em 2026. E nesse caso, se torna mais difícil para o Supremo derrubar. Por quê? Porque ele vai ter que enfrentar um novo poder, um novo presidente eleito e, se Deus quiser, um Congresso de direita, ele vai ter que enfrentar também o Congresso Nacional. Por fim, gente, vamos para a última saída, a terceira e última saída do Bolsonaro, que é a saída internacional. Bolsonaro pode recorrer também a órgãos e tribunais internacionais, como o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, a quem Lula também recorreu, e a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esses órgãos eles podem reavaliar a condenação, e a Corte Interamericana ela tem o poder para reverter a condenação de Bolsonaro e até mandar indenizar ele. Mas eles podem dar, então, aí, como você vê, decisões responsabilizando o Brasil, mas essas decisões podem demorar 10 anos ou mais, como aconteceu no caso do ex-presidente paraguaio. Agora, o que é importante aí? Importante é que essa corte ela pode responsabilizar sim o STF por violações de direitos humanos, determinar indenizações às vítimas, pode reverter a condenação e a pressão internacional disso tudo pode fazer o STF voltar atrás antes. E o próprio STF anular o caso, especialmente caso haja uma mudança de cenário político por aqui no Brasil, e que foi exatamente o que aconteceu no caso do Lula. Quando o Lula foi condenado, ninguém imaginava que esse caso poderia ser revertido, mas depois mudam os ventos políticos de Brasília e tudo foi derrubado. Mas Deltan, anularia o caso Bolsonaro com base em quê? Ora, com base nas nulidades que o próprio Fux já reconheceu, mas mais do que isso, com base em especial na falta de imparcialidade dos ministros, que são inimigos do réu, que se consideram vítimas dos crimes. Em qualquer lugar do mundo isso derruba um julgamento. E aí, agora me conta a sua opinião. Você acha que alguma dessas saídas vai acontecer? Me conta aí a sua opinião nos comentários,
curta a nossa análise, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para você não perder nada que acontece por aqui. E eu convido você também a se tornar um membro do canal para receber nossas análises exclusivas, ter prioridade nas respostas aos seus comentários e também apoiar de forma mais intensa o nosso trabalho. E eu vou adiantar aqui a minha opinião. Eu acho que a gente vai conseguir reverter essas injustiças com o novo presidente de direita em 2026. Deixo para vocês meu grande abraço e até o próximo vídeo.